Então, nessa ação penal 506-3130-17, depoimento do Sr. Glaucus da Costa Marques. Sr. Glaucus, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de falar no processo, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento, certo? Certo, sim, senhor. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Sr. Glaucus, para começarmos, antes de entrar aqui nas perguntas específicas, o seu grau de parentesco com o senhor José Carlos Bunlai? O meu avô é primo do bisavô dele, por parte da mãe dele. Então o senhor é uma espécie de primo distante? Eu sou um primo distante, mas eu sou considerado mais que primo, porque muito amigo, né? São próximos? Muito próximo. Certo. A acusação aqui diz respeito especificamente a 2 imóveis, um na rua Haberbeck Brandão, Sei. em São Paulo, e que, segundo o Ministério Público, teria sido adquirido para fins de instalação, implantação, construção, sei lá, do Instituto Lula, e um outro imóvel, um apartamento em São Bernardo. O senhor pode me relatar se o senhor teve envolvimento nesses fatos e como eles ocorreram? Quanto ao apartamento de São Bernardo, o José Carlos me falou: olha, Glaucus, ele me contou a história que o Roberto Teixeira também me contou, que o apartamento era da frente do apartamento do Lula, era alugado pelo PT antes do Lula ser presidente. Depois que ele virou presidente, o apartamento foi alugado pela Secretaria da Presidência da República. Eles tinham um contrato. Aí o apartamento entrou em espólio, morreu o dono do apartamento. E o espólio ofereceu esse apartamento à venda pela preferência de quem aluga. Ofereceu para... Como eles não iam... A presidência não ia comprar o apartamento. Então eles sabiam que o apartamento ia passar para alguém. E o Zé Carlos me falou: olha, esse apartamento você pode comprar para mim, porque eu estou sem dinheiro agora e nós estamos não queremos que alguém estranho compre o apartamento e mude para lá. Uhum. Esse apartamento tem que continuar alugado. Você entendeu? Isso foi quando aproximadamente? O senhor, eu posso... Sim, pode olhar. Compulsar, eu trouxe as datas aqui. Certo. Isso foi... Esse pedido foi mais ou menos por julho, em torno de julho, mas... 2010 aí, isso? Como? 2010? 2010. Tá. Então, eu fui conversar com o Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira: olha, você precisa... Eu estou conversando com o advogado, você precisa me passar os dados, precisa certidão de casamento. Aí eu fui providenciar essa documentação e demorou um pouco, você entendeu? Depois parece que eles estavam viajando, o advogado do espólio estava viajando e ele me pediu: olha, Glaucus, você vai ter que fazer 3 cheques administrativo, visado, né, que a gente fala. Um de 390 mil, um de 94 mil e um de 20 mil, totalizando 504 mil. Esses cheques eu fiz no dia 11 de agosto de 2010. Fui lá no Banco do Brasil, certo, pedi os cheques e entreguei para o Roberto Teixeira.
O senhor entendeu? Perfeito. Então, aí fiquei esperando. Como a pessoa estava viajando e uma porção de coisa, essa escritura foi passar, uma escritura de cessão de direito dentro do inventário. Foi passado no dia 20 de nove de 2010. 1 mês e 10 dias depois que eu entreguei os cheques. Certo. Você entendeu? E aí o senhor era proprietário do imóvel e o senhor fez o que com o imóvel? Aí eles pediram para que queria ficar alugado para o Lula. Então eu fiz um contrato, Roberto Teixeira que me trouxe, né? Fiz um contrato com a dona Marisa Letícia. Uhum. Bom, aí quando o contrato com a presidência da República ia até 31 de janeiro de 2011. Certo. O meu contrato começava dia 1º de fevereiro de 2011. Entendi. Tudo bem. Aguardei. Não me pagaram o primeiro mês. Não me pagaram o segundo mês. Aí eu fui lá falar com o Zé Carlos. Zé Carlos, o que está acontecendo que eles não estão pagando aluguel? Será que eles esqueceram? Porque eu passei os dados para o Roberto da minha conta, tudo, Uhum. né? Ele falou, legal, não esquenta com isso aí. Isso aí mais para frente a gente acerta. Não fica preocupado. Tudo bem. E aí... Quando que o senhor começou a receber esse aluguel? Eu comecei a receber esse aluguel em 2015. Eu lembro da data porque eu entrei no hospital para fazer um check-up e eu estava no hospital e descobriram um câncer na tireoide, e quando eu ia fazer os exames para operar a tireoide, descobriram que eu tinha 4 artérias entupidas. Uhum. Aí eu não podia fazer stent, eu tinha que abrir. E aí eu fui para a operação. Meu presente de 50 anos de casado, o dia que eu fiz 50 anos, por isso que eu lembro bem. Mas e o que isso tem a ver com o aluguel que o senhor começou a receber? Aí o Roberto Teixeira esteve lá no hospital e falando, olha, nós vamos pagar, de hoje em diante nós vamos pagar o aluguel para você. Uhum. Você entendeu? E começaram a pagar mesmo? Começaram a pagar. E como é que começaram a pagar daí? Começaram a pagar com um depósito na conta que eu passei. Certo. Um depósito no Santander, mas não identificado. Eu acho que eles depositavam naqueles envelopes. Certo. E aquele envelope tem um limite para depósito. Uhum. Então acho que eles faziam em 3. Então aparecia lá. Era, vamos supor, 3.000 e... Vamos pôr, eu não lembro quanto que era o aluguel naquela época, 3.300, vamos supor. Uhum. Então ele punha um envelope de 2, um de 1.000, outro de 800. E qual que foi a explicação que o senhor Roberto Teixeira deu para... Agora vamos começar a pagar? Por que não antes? Eu não me recordo, mas eu lembro que o José Carlos foi preso. Eu entrei no dia 22 de novembro no hospital. Uhum. E dia 23 ele foi preso. Eu lembro da data por causa do hospital. E ele teve lá no hospital no fim do mês de novembro. O Roberto Teixeira. O Roberto Teixeira. Então ele não deu explicação por que ia começar a pagar agora, então? Ou chegou a dar alguma explicação? Falou que era por causa da prisão? Não. Não deu nenhuma explicação por que ia começar a pagar? Que ia pagar. E outra coisa, eu estava focado Sim. no recebimento do apartamento que o Zé Carlos não me pagou. Ficou todo esse tempo e aí ele entrou na coisa e ele não me pagou.
Entendi. Entendeu? Eu reclamei e nunca reclamei dos aluguéis, porque o foco era eu receber, que eu tinha emprestado. Então deixa eu ver se eu entendi. Entre fevereiro de 2011 a novembro de 2015, o senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi. E a algum momento pagaram os atrasados ao senhor? Não, também. O senhor, quando foi ouvido na polícia, e o senhor também respondeu uma intimação da Receita Federal, o senhor deu uma explicação diferente. O que aconteceu? Sim. Olha, Excelência, eu dei a explicação pelo seguinte. Primeiro, que eu tinha um laço de amizade muito grande com o Zé Carlos. Eu sou padrinho de um dos filhos dele. E se eu falasse alguma coisa, ele não me pagava. O senhor entendeu? E já ia virar um tumulto. Então, eu pensei o seguinte, eu vou esperar a hora certa, que é essa hora aqui, e eu estou refazendo. O senhor está retificando o que o senhor declarou anteriormente. Que... Então, só para ficar claro, o senhor falou anteriormente que havia uma espécie de compensação de débitos que o senhor tinha com o Roberto Teixeira e que por isso o escritório que recebia o aluguel, então isso não ocorreu mesmo. O senhor estava faltando com a verdade. Isso que eu estou falando para o senhor é o que ocorreu. Certo. E o que o senhor falou anteriormente, o senhor então não estava sendo totalmente honesto. Eu não tinha, porque era essas razões que eu falei. Perfeito. E aí que eu não ia receber, eu estava passando também, precisava, né? Entendi. O outro tema do imóvel do Instituto, que seria eventualmente da rua Haberbeck e Brandão lá. O senhor pode me relatar o que aconteceu? Olha, o José Carlos falou para mim, olha, Glauco, o Roberto Teixeira tem um negócio bom. Aí me contou a história que ele por contou? cima, vai conversar com o Roberto Teixeira que ele vai te explicar. Aí eu fui conversar com o Roberto Teixeira e ele me contou. Olha, Glauco, tem uma família que tem um prédio antigo, foi um shoppingzinho e não valem mais como, né? E eu fico pensando essas coisas, o senhor me dá licença. Já tomar um pouco de água e tal? Eu quero. Aqui na frente. Tá. Aí fui conversar com o Roberto, ele falou, esse prédio é de uma família. E a família, houve uma desavença lá dentro, e um irmão agrediu o outro, e ele está até de cadeira de roda por causa disso. Então, tem a mãe, a filha e o filho de um lado, e o outro filho do outro lado. A mãe, o filho e a filha querem vender a parte dele. E a parte está barata, porque esse prédio ficou muito tempo para vender e não vendeu, porque tem muita dívida. Sim. E eu tenho condições de resolver tudo. E você faz um bom negócio. Você pode comprar ele barato e ainda vender barato e ganhar dinheiro. Bom, eu falei, vou estudar e vou... Aí eu dei uma pesquisada, ver o que valia na região. Bom, e falei para ele, vou fazer o apartamento. Quanto tempo demora para resolver os problemas? Ele falou, olha, uns 6 meses, mais ou menos. Eu falei, então você me avisa com antecedência de 1 mês, que vai terminar as coisas, eu vou acompanhar, e porque eu quero fazer o que se chama em inglês um flip. Eu comprar barato e vender barato e ganhar um pouco
no meio. Aí, o que aconteceu? Ele, antes de 6 meses, com 4 meses, mais ou menos, ele me... Bom, eu também estava acompanhando, porque ia lá, assinava uma coisa, olha, vou fazer isso, eu tenho que entrar na justiça com isso, assina aqui para mim. Bom, aí eu falei com ele, então eu vou começar a procurar comprador. Você vai aguentando aí que... Aí ele falou, não, Glauco, eu já tenho um interessado. Se você quiser, eu encaminho o negócio. Eu falei, é lógico que eu quero. Você sabe da minha intenção. Aí, ele começou a negociar. Falou, olha, Glauco, aí, acho que um pouco, eu não lembro quanto tempo depois, ele falou, o negócio está encaminhado e eles querem fazer o negócio. Vão ficar com o prédio. Eles quem? Quem que ele falava que ia ficar com o prédio? Na época, eu não sabia quem era. Nós fizemos o cálculo de quanto que ia sobrar para mim. Eles iam pagar tudo. Esse que é o flip que o pessoal chama, sabe? Então, eles iam pagar e ia me sobrar 800 mil. Aí, eu não sei, não conhecia o pessoal que comprou. Eu fiz uma autorização, uma autorização para eles comprarem direto da ASA, que era da família, esse que estava vendendo para mim. Então eu autorizei a ASA passar direto. Por isso que eu não conheci a DAG. Então o senhor não desembolsou nenhum capital próprio nesse negócio? Aí eles foram pagando. Eu tive 2 vezes lá no Roberto Teixeira, uma dando autorização para a ASA vender direto para a DAG e outra vez junto com lá no escritório. Eu assinava e deixava. Eu não conhecia o pessoal da DAG. E quanto que o senhor recebeu nesse negócio? Eu recebi 800 mil, eu dei a conta minha do Banco do Brasil, lá de Campo Grande, porque eu já estava lá em Campo Grande nessa época. E eles depositaram 800 mil. Eu fui na minha contadora, levei a documentação e paguei o imposto de lucro imobiliário. Foi em torno de 119, quase 120 mil. Com quem que o senhor tratou sobre esse negócio? Vamos colocar aqui na denúncia. O senhor conversou com o senhor Luiz Inácio Lula sobre esse negócio? Não. O senhor Antônio Palocci? Não. Branislav Konchik? Também não. Marcelo Bahia Odebrecht? Também não. O senhor Paulo Melo? Não. Da Odebrecht? O senhor Demerval de Souza Guzmão da DAG? Também não. Não conheço. O senhor estava originalmente acusado com a senhora Marisa Letícia. O senhor tratou esse assunto? Não. O senhor tratou com o Roberto Teixeira? Só com o Roberto Teixeira. E essas reuniões eram o senhor Roberto Teixeira ou tinha mais alguém? Só. Não, a primeira reunião tinha uma corretora. Bom, então o nome dela é Edna. Edna Certo. Castro, né? E assim, então o senhor não colocou nenhum capital próprio nesse Não. negócio? E por que o Roberto Teixeira precisava do senhor para esse negócio? Por que ele não fez direto? Olha, porque eu acho que ele fazer para ele, O senhor ganhou 800 mil, o que o senhor fez nesse negócio? ele ganhou, porque eu contratei o Roberto, o escritório dele, Sei. para resolver os problemas jurídicos. O senhor pagou alguma coisa para ele? Não, ele recebeu direto da DAG. Tudo Certo. isso eu recebi o meu limpo, ele pagou, ele cobrou 234 mil. Sim, mas o senhor fez alguma coisa para viabilizar esse negócio? O senhor procurou, o senhor arrumou o comprador, ou o senhor entrou em contato com os vendedores? O senhor fez alguma coisa? Não, ele que arranjou o comprador. Ah, Ele arranjou, eu falei, eu vou procurar o comprador agora. Né? sei. Você vai temperando aí que eu, com esse mês, um mês e pouco, eu já trago, ou talvez até antes. Uhum. Né? Mas aí o senhor não acha que o senhor recebeu 800 mil sem ter feito nada? Mas
eu assumi. Como um advogado desse para mim. Não, pois é, mas acontece o seguinte, por exemplo, um negócio desse, eu não pus o dinheiro, mas se precisasse, eu tinha que pôr o dinheiro. Sei. E o senhor tinha esses valores? Eu tinha da onde arranjar esses valores. Uhum. E o senhor tinha assinado algum compromisso ou que, vamos dizer, ele vinculava esse negócio que o senhor teria que arranjar os valores se ele não encontrasse outro vendedor? Eu assinei um documento, um compromisso de compra com a ASA. O senhor se recorda por quanto que foi essa venda? Eu posso dar... Sim, pode ler. Dá licença. Olha, eu não tenho aqui, tenho as outras coisas, mas eu acho, eu lembro que foi em torno de 6 milhões e entre 6 e 7, em torno de 6 milhões e meio. Foi dito ao senhor que havia alguma intenção de destinação desse imóvel ao Instituto Lula? Olha, em algum momento eu fiquei sabendo. O senhor pode me Mas não foi no começo, foi depois que eu... Antes da assinatura do contrato? Não. Quando eu fui comprar, eu comprei porque eu vi que era um bom negócio. Mas e no meio do caminho, eu não me lembro quando eu fiquei sabendo. Talvez depois que eu tenha assinado a autorização da ASA vender para a DAG. E quem lhe disse isso? Quem lhe informou isso? Que o imóvel seria destinado eventualmente ao Instituto Lula? Olha, as coisas vinham, eu me lembro, do José Carlos e do Roberto Teixeira. Eu lembro que eu tenho a impressão que os dois comentaram comigo. O senhor José Carlos não se afastou do negócio? Ele continuou acompanhando o negócio durante seu desenvolvimento? Não. Ele ficou sabendo que eu comprei, né? Uhum. Mas ele nunca fui com ele lá no escritório do Roberto Teixeira. Quando que o senhor assinou esse contrato da venda? Da venda, não, da autorização. Da compra, perdão. Da compra? Isso. Eu tenho um contrato aqui que é da ASA com o senhor. Isso. 28 de julho de 2010. Vou lhe mostrar aqui. Tá aqui, ó. 28 de julho de 2010. Eu conheço. Tá aqui, ó. 28 de julho de 2010. O senhor chegou a assinar esse contrato, então? Assinei. Mas esse contrato não foi efetivado, então? Não, eu assinei o contrato, aquele contrato que eu falei para o senhor, que eu me obrigava a pagar todas as despesas que eles estavam devendo e o que sobrasse ia para ele, para os herdeiros. Pois consta também no processo de evento 1, anexo 240, um instrumento de cessão de direitos. Pois é. Contrato de compra e venda entre o Glauco, o senhor, né, e a DAG. Vou lhe mostrar aqui. Essa é uma cessão de direito. Uhum. Cessão de direito e obrigação que eu passei para a DAG, porque primeiro eu fiz uma autorização para a ASA vender direto para a DAG. Sim. Primeiro. E depois isso aí. Consta esse instrumento aqui de cessão de direitos, 10 de setembro de 2010. Foi nessa época que foi assinado ou foi depois? Esse contrato. Eu lembro porque o senhor Demerval, que depois aqui de manhã, disse que ele assinou só em novembro, que foi assinado com data de retroativa. Olha, eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. Eu lembro que eu assinei esse contrato, mas eu não me lembro a data.
Qual foi a data que o senhor recebeu esses 800 mil? Recebeu como? Esses 800 mil reais. Eu recebi em dezembro. Por que tão distante a data dos 800 mil para os outros pagamentos do imóvel? 800 mil. Por que tão distante? Porque eles pagaram uma porção de coisa e eu estava lá em Campo Grande, o Roberto Teixeira estava resolvendo as coisas para mim. E aí falou, o dinheiro vai sair agora. Vai ser depositado. E por que o senhor não exigiu que ele pagasse antes? Porque mas pagaram não, todos. Mas geralmente, geralmente eles vão pagando tudo. O último seria o Roberto Teixeira e eu, né? Eu não sei quando que ele recebeu a parte dele, mas... Teve pagamento por fora desse imóvel? Não, senhor, eu não faço nada por fora, nunca fiz. Mas no acerto do preço não foi dito que teria que pagar parte por fora para os vendedores? Não. Não? Eu fiz aquele compromisso e aquele compromisso que eu devia para eles. Aí eu cedi para a ASA vender direto para eles. Aí eu não sei o que aconteceu. Uhum. O senhor não tem conhecimento da ASA? O Roberto Teixeira me mandou a cópia de todos os cheques que eles pagaram para os credores. IPTU, tudo. Inclusive a comissão, a parte dele e tudo. Aí, depois que resolveram tudo, é que eles me mandaram o dinheiro. O senhor que negociou o preço dos serviços do senhor Roberto Teixeira? Quando ele me ofereceu a compra desse prédio, ele falou, olha, eu tenho condição. Eu falei, mas está muito enrolado, está cheio de dívida. Ele falou, não, mas eu tenho condição de resolver isso. Aí eu perguntei para ele em quanto tempo, ele falou uns 6 meses, e aí... Tá, mas quem definiu o valor de honorário? Quanto que ele recebeu de honorário, o senhor se recorda? Eu lembro que foi 234 mil. E como é que chegaram nesse valor? Ele fez um cálculo lá, baseado no serviço dele. Foram várias... Ele entrou na justiça, ele acertou com o Fernando Baldassari. Mas esse 234 foi definido com o senhor ou quem definiu isso foi outra pessoa, com o Roberto Teixeira? O preço do serviço? Não, ele falou que ia ter um custo de acordo com o serviço. Tá. Né? E ele apresentou o custo ao senhor e o senhor concordou ou ele fez isso com outra pessoa? Não, ele não sabia também o que ele tinha que fazer. Perfeito, mas em algum momento ele apresentou o custo do serviço para alguma pessoa. 234 saiu da onde? Essa é a minha pergunta ao senhor. A DAG que pagou para ele. Perfeito. Mas assim, ele definiu um valor e ele cobrou. O senhor Roberto Teixeira. Isso. Quem definiu que eu vou pagar 234 para Roberto Teixeira? O Roberto Teixeira combinou com a DAG. Então não foi com o senhor? Não, porque a DAG tinha que pagar todas as dívidas, né? E tinha que sobrar 800 mil para mim. Certo. Como chegou a definição desses 800 mil? Eu falei com o Roberto Teixeira. Sim, mas foi um percentual? Eu calculei mais ou menos que uns 8 mil reais. Uns 8 milhões. Eu falei 10% para fazer um flip, tá bom. Uhum. Então falei, olha, Roberto, em torno de 800 mil tá bom para mim. O senhor mesmo que definiu? Como? O senhor mesmo que definiu e passou esse valor para ele? Quer dizer, é uma coisa que é incomum, sabe? Ele dava palpite, Entendi. A Edna Barros, lá, a contadora, o senhor recorda quanto foi pago por ela? Para ela? De comissão? Olha, geralmente eles cobram 6%. Na época que
que eu fiz o negócio, ficou estabelecido um valor para a Edna. Mas eu não lembro aqui. Consta no contrato aqui na seção de direitos, do evento anexo 240, Aí que fala. o valor foi 480 mil Isso, de alguns é. quebrados. Isso. Tem um registro para Olha, 6 vezes 8, 48. É em torno de 8 milhões, que foi o meu lucro, né? E 6% de 8 milhões para a Edna. Tem outros documentos nos autos que apontam que ela teria recebido ainda cerca de 191 mil reais, além desses 408 em dinheiro. Isso eu não sei, porque isso já foi, eu calculo que tenha sido a venda para a DAG. Mas o senhor não cedeu os direitos para a DAG? Eu cedi o direito, mas eu não combinei nada com a Edna e nem com o Roberto Teixeira. Isso já foi uma negociação que o Roberto Teixeira fez com a DAG. Mas aí eles receberiam a mais? Ela fez a comissão do negócio de 6 e tantos milhões. Pois aí é, o mas imóvel aí... é passado para outro, ela recebe mais em comissão? Ué, Senhor Glauco, a diferença... eu só indago assim, há sei. pessoas que afirmaram aqui que houve pagamento por fora de 3 milhões do valor desse contrato. Eu não estou sabendo. O senhor não ficou sabendo na época? Não. Tá, vou interromper o áudio aqui pelo tamanho.